Boa tarde, está começando o Jornal da Consciência Negra, uma edição especial que destaca a história, a luta e o orgulho do povo negro no Brasil. Boa tarde a todos, e uma boa tarde também para nossos entrevistadores que vão participar com a gente no jornal de hoje. E hoje você vai ver, primeiramente, vamos relembrar a abolição da escravatura em 1888, entendendo que esse marco tão importante não significou o fim do racismo e da desigualdade no Brasil. Você vai conhecer também a trajetória de Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo do Brasil, e símbolo de resistência e liberdade. E a história de Rosalina Paulo, uma mulher negra que lutou contra o racismo e é lembrada como uma inspiração na luta pelos direitos do povo negro. E ainda hoje, a emocionante história do pequeno Luiz, de 2 anos, adotado por um casal brasileiro depois de uma longa espera na fila de adoção. Tudo isso agora no Jornal da Consciência Negra. Bom, vamos começar falando sobre a abolição da escravatura. A escravidão no Brasil durou mais de 300 anos. E em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada, acabando oficialmente com a escravidão no papel. Mas, mesmo com a abolição, a população negra ficou sem apoio, sem terra, sem casa e sem oportunidades, o que ajudou a criar muitas das desigualdades que a gente vê até hoje. Boa tarde, Sara e Alice. Conta um pouco mais pra gente sobre a abolição da escravatura. Boa tarde, hoje nossa equipe preparou uma reportagem especial sobre um dos momentos mais importantes da história do Brasil, a abolição da escravatura. Por mais de 300 anos, pessoas negras foram escravizadas e obrigadas a trabalhar sem liberdade e nem direitos. No século XIX, começaram as lutas pela liberdade. Escravizados fugiam, formavam quilombos e assim, além disso, surgiam movimentos abolinistas, formados por pessoas que lutavam pelo fim da escravatura. A escravidão é uma injustiça. Nenhum ser humano deve ser tratado como objeto. Todos nós merecemos liberdade. A pressão popular aumentava e o governo não teve escolha. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que colocava o fim oficialmente à escravidão no Brasil. Hoje, assina a Lei Áurea em nome da justiça e da liberdade. Declaro extinta, a partir desta data, a escravidão no Brasil. Com a assinatura da Lei Áurea, mais 700 mil pessoas foram libertas oficialmente. Mas será que a abolição realmente trouxe oportunidades e liberdade para todos? Para a gente saber melhor, vamos falar com a historiadora Heloísa. A Lei Áurea foi um passo muito importante, mas não resolveu todos os problemas sociais. Os libertos ficaram sem casa, sem trabalho e sem apoio do governo. O racismo e a desigualdade continuaram. Muitas famílias negras tiveram que lutar por sobrevivência e dignidade. A liberdade chegou nos papéis, mas não na realidade. A liberdade chegou, mas a vida ainda continua difícil. Fomos libertos sim, mas ainda precisamos lutar pelos direitos e respeito. Marcou o fim da escravatura, mas também foi o início de uma nova luta, a busca por igualdade e justiça. Da nossa equipe, Sara e Alice para o Jornal do Suplemento. Agora vamos falar sobre um dos maiores símbolos da resistência do povo negro no Brasil, Zumbi dos Palmares. O Zumbi foi o líder do Quilombo dos Palmares, um lugar onde pessoas negras escravizadas fugiam para viver em comunidade em busca de liberdade, luta e sobrevivência. Até hoje, Zumbi é lembrado como herói da resistência, e por isso, o Dia da Consciência Negra é no dia da sua morte, 20 de novembro. Boa tarde, Antônio, Matheus, João, Eduardo e Emerson. Expliquem um pouco mais pra gente quem foi o Zumbi dos Palmares e por que ele é tão importante. Foi o Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares foi o principal líder dos Quilombos dos Palmares e era um símbolo de força e resistência contra a escravização no Brasil. Boa tarde, Jorge Matheus. Sou Matheus Souza Tobias e eu vou falar um pouco sobre a infância do Zumbi dos Palmares. Não há registros oficiais sobre como é que foi a infância dele, só que o que é dito sobre os historiadores ao longo dos séculos é que ele teve uma vida simples e ele foi capturado pelos portugueses e entregado pelo padre Antônio de Melo. E ele aprendeu o português e o latim, mas ele fugiu na adolescência dele aos 15 anos, se tornando livre. Boa tarde, Jorge Matheus. Meu nome é João Henrique e eu vou falar onde que o Zumbi dos Palmares vivia. Ele vivia no Quilombo dos Palmares, na região da Serra da Barriga. Boa tarde, Jorge Matheus. Eu me chamo Eduardo e hoje vim falar um pouquinho sobre a importância do Zumbi dos Palmares no Brasil. Bom, o Zumbi dos Palmares é uma figura de grande importância histórica e brasileira, também com um símbolo de
resistência negra contra a escravidão do Brasil e ele foi o último líder do Quilombo dos Palmares. Boa tarde, Matheus e Jorge, me chamo Enzo e hoje eu vou falar um pouco mais sobre o Zumbi dos Palmares, a biografia dele. Bom, o Zumbi dos Palmares foi um principal líder do Quilombo dos Palmares, uma grande comunidade que fugiu da escravidão lá na Serra da Barriga. Bom, basicamente, o Zumbi dos Palmares, ele nasceu em 1655 e foi capturado ainda criança, pelos portugueses. Batizado como Francisco e criado por um padre aos 15 anos, fugiu e voltou para o Quilombo dos Palmares, retornando ao nome de Zumbi dos Palmares. E agora vamos conhecer a história de uma mulher muito importante na luta do povo negro, Rosalina Pauli. Rosalina Pauli é lembrada como uma mulher negra forte que enfrentou o racismo e lutou pelos seus direitos e pela dignidade da população negra. A trajetória dela mostra como a resistência e a coragem podem inspirar outras pessoas a continuar lutando por justiça e desigualdade. Boa tarde, Gabriel e Maria Rita. Contem pra gente quem foi a Rosalina Pauli e o que ela representa hoje. É isso mesmo. Entre essas mulheres está a Rosalina Paulino, conhecida por suas pinturas e por sua atuação na valorização da cultura afro-brasileira. E para entender melhor essa trajetória tão inspiradora, nossa equipe conversou com ela, que hoje é representada por nossa convidada especial. Vamos à entrevista. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rosalina. É um prazer ter você aqui conosco. E antes de mais nada, muito obrigada por dar essa entrevista a nós. Então, para começarmos a nossa entrevista, eu gostaria de te perguntar o que te inspirou a trazer como a ideia principal das suas artes a memória e a identidade negra. Boa tarde, Maria. Boa tarde ao público. Antes de mais nada, agradecer a vocês pelo convite de estar aqui, me trazendo aqui para contar um pouco mais da minha história. Respondendo a tua pergunta, o que me inspira é uma mistura de necessidade e consciência. O centro da minha arte é sobre memória e identidade, aos que vieram antes de mim. Na minha época, nas escolas, não se ouvia falar sobre arte. No nosso país, em geral, não se fala sobre arte, principalmente de mulheres negras. Então eu quis trazer isso no centro da minha arte. Bom, Rosalina, realmente muito linda toda essa motivação que tem por trás da tua arte. Tua arte, pra mim, é simplesmente espetacular. E eu acho que realmente deveria ter um reconhecimento maior. Deveria ser mais falado nas escolas sobre isso. Mas, além disso, como tu enxerga o impacto que o teu trabalho tem nas pessoas em geral? Ah, minha querida, muito obrigada pelos teus elogios. E o meu objetivo é exatamente esse: fazer as pessoas se emocionar e saírem refletindo. Se as pessoas já saem refletindo quando verem uma obra minha, a obra já cumpriu a função dela. Então, Rosalina, muito obrigada pela entrevista. Disparadamente, tu foi uma das pessoas mais simpáticas que eu já entrevistei. A tua arte, ela realmente inspira. E é muito bom saber que as jovens, hoje em dia, elas têm alguém como tu para se inspirar, que além de ser uma artista maravilhosa, também é uma pessoa com um caráter, assim, digno. Muito obrigada, Maria, pelos teus elogios. Tu é uma repórter maravilhosa. Muito obrigada por toda a atenção e carinho comigo. E é isso, gente. Agradecer a vocês por me receberem tão bem na editora de vocês. Quero vir mais vezes, contar um pouco mais da minha arte. E é isso, gente. Muito obrigada. Agora nós estamos aqui com uma aluna que fez uma representação de uma das obras mais famosas da Rosalina Pauli. Ela vai explicar um pouco mais sobre pra gente. Boa tarde, pessoal. Me chamo Júlia, faço faculdade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz este desenho inspirado na obra da Rosalina Paulino, referente ao Dia da Consciência Negra. Então, Júlia, muito obrigada por nos ter mostrado o teu desenho, explicado um pouco da história por trás da tua arte e da Rosalina também. E tenho certeza que será uma grande artista. Muito obrigada, Maria. Agora nós voltamos com o Gabriel. Bom, muito obrigado por assistir essa reportagem. Até uma próxima. Agora vamos para uma história emocionante que fala de amor, acolhimento e também de direito das crianças negras. Nós vamos conhecer a história do pequeno Luiz, de 2 anos, que foi adotado por um casal brasileiro depois de uma longa espera na fila de adoção. Essa história também faz a gente pensar sobre preconceito, racismo e sobre como todas as crianças merecem ter uma família e oportunidades. Boa tarde, Felipe, Emanuele, Giovana e Enzo. Contem um pouco mais pra gente dessa história do Luiz e o que ele representa.
Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Matheus. Após anos tentando adotar no Brasil, Patrícia Fernandes e Caio Monteiro decidiram buscar uma alternativa fora do país. A adoção aconteceu no Malau, na África, e o processo ganhou grande repercussão nas redes sociais. Acompanhe agora a reportagem especial sobre essa jornada de amor e persistência. Patrícia e Caio estavam na fila de adoção brasileira desde 2017. Mesmo após anos de espera, o sonho de se tornarem pais parecia cada vez mais distante. Foi então que o casal decidiu realizar a adoção internacional, um processo um pouco comum, mas o que apresentou a chance de formar uma família que tanto desejava. O pequeno Luiz, que apenas 2 anos, vivia em um abrigo no Malawi. Os pais e um dos que possuíam acordos internacionais que permitem que processos de adoção por estrangeiros, seguindo normas rigorosas de proteção à criança. Bom, agora estamos aqui com a Patrícia, a mãe do Luiz. Depois de tanta espera, como foi finalmente conhecer o Luiz? Foi emocionante. A gente já tinha passado por muitas frustrações aqui no Brasil, mas quando vimos o Luiz pela primeira vez, tínhamos certeza que todo o esforço valeu a pena. Agora estamos aqui com o Caio, o pai do Luiz. Como foi ver pela primeira vez o Luiz? A adoção mudou nossas vidas. Encontramos nosso filho. E é isso que importa. O processo internacional é difícil, mas valeu cada segundo. A trajetória de Patrícia e Caio e do pequeno Luiz mostra que o amor supera fronteiras e que, apesar dos desafios, a adoção continua sendo um caminho transformador para todos os envolvidos. Antes de encerrarmos, é importante destacar também a discussão sobre racismo tecnológico e cultural. Muitas vezes, países africanos como o Malai são retratados apenas pela falta de recursos ou por situações de vulnerabilidade. Esse olhar limitado reforça estereótipos e ignora toda a riqueza cultural, histórica e social desses lugares. Além disso, as desigualdades no acesso à tecnologia fazem com que certas populações tenham menos oportunidade de estudo, comunicação e participação digital. Esse fenômeno é chamado de racismo tecnológico porque cria barreiras que atingem principalmente países subdesenvolvidos ou pouco representados. Trazer essa reflexão é essencial para que a gente entenda que o Malai, assim como toda a África, vai muito além das imagens estereotipadas. São povos com culturas riquíssimas, tradições fortes e crianças como o Luiz, que merecem ser vistas com respeito e igualdade. Uma história realmente inspiradora. Desejamos felicidades à família. E assim encerramos a edição de hoje do Jornal da Escola. Até amanhã!